pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Oi. Olá, doutor Jorge, E aí, tudo bom? deixa eu só ajeitar essa câmera que agora ficou perto demais. Espera aí. Tá bom. Aí me avisa se tá me escutando bem, se o áudio tá bom. Tá normal. Acho que agora deu. Beleza, agora deu. Tá centralizado aí a câmera? Tá. O doutor tá me ouvindo bem? Tô ouvindo normal. Então tá. Vou aumentar um tiquinho aqui o meu volume. Só não apareceu aqui. Deixa eu só esperar que o pessoal da minha equipe vai mandar uma mensagem aqui. Eu vou fixar para o pessoal que estiver assistindo. Bom, hoje a gente vai fazer a live com o Dr. Jorge Bittencourt. O tema de hoje são cirurgias plásticas combinadas. Então, eu vou pedir aqui para o Dr. Jorge, como já é de praxe nas nossas lives, para se apresentar. E quem não conhece o doutor já passa a conhecer. Maravilha. Bom, meu nome é George Augusto Bittencourt, sou cirurgião plástico. Eu atuo em São Paulo, capital. Meu endereço ali na Vila Mariana, né? Endereço novo, tem uns 4 meses que a gente está lá, na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 509. Estão todas convidadas a nos conhecer lá, tomar um cappuccino, um café com a gente, conhecer o espaço, tá? E operava em Cuiabá, né? Na verdade, eu tenho mais um mês para poder operar em Cuiabá até julho, depois eu só vou ver pós-operatório. E aí focar toda a energia e toda a força agora em São Paulo, capital, né? E estou aqui à disposição para tirar suas dúvidas, né? A dúvida do pessoal todo aí, das caríssimas todas. A gente está para poder ajudar, tá? Falar simples, fácil, para ficar bem compreensível. Tem a lista de perguntas, eu dei uma lida lá, só que eu não tenho anotado. Você vai me falando, né? Que fica mais Eu prático. vou falando, pode ficar tranquilo. A gente vai fazendo um bate-papo aqui. Eu Perfeito. vou perguntando, o doutor vai respondendo. Quem tiver alguma dúvida pode mandar a pergunta aqui pra gente. O pessoal da minha equipe vai estar anotando e mandando, tá? Deixa eu saber aqui se conseguiu mandar. Só que não apareceu pra mim pra eu fixar aqui. Só esperar ela mandar aqui de novo. Bastante gente tá entrando aqui pra nossa transmissão. Não, aqui veio, tá bastante gente entrando. Então, acho que a gente coloca no final. Então, no final a gente coloca. Bom, doutor, então pra gente começar, eu queria que o doutor explicasse pra gente quais os critérios utilizados para poder fazer cirurgias plásticas combinadas. Tá, vamos lá. Para ficar bem simples, a questão principal para a gente poder combinar cirurgia dentro da cirurgia plástica é o tempo cirúrgico. O que dita a regra para isso é o tempo cirúrgico. A gente sabe, através de alguns artigos científicos, né, que pessoas colocaram em prova aí, né, se mais ou menos horas, e chegaram a 5, 6 horas de cirurgia. Então, até 5, 6 horas de cirurgia é um tempo saudável, é um tempo ok para você estar realizando a sua cirurgia. Então, se você consegue realizar cirurgias combinadas dentro desse tempo, tá tudo certo, tudo ok. É óbvio que a gente não tem como metrificar uma cirurgia exata, que tem que ser exato 6 horas. Então, o que eu falo para as minhas pacientes? Eu tenho que chegar em 5, 6 horas e já está meio que acabando, sabendo o tempo que eu vou acabar. Eu não posso chegar, por exemplo, com 5, 6 horas e começar o último tempo da cirurgia. Um exemplo clássico. A pessoa quer fazer lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia com prótese. Muitas vezes, quase, sei lá, 80% das vezes não dá para fazer junto. Pelo menos eu não consigo, tá? Porque a minha lipo é rebuscada, tem que desenhar, tem que esculpir bem. Isso leva tempo. Então, o que eu vejo? Eu olho para a pessoa e penso, em 6 horas eu estou acabando essa cirurgia? Estou. Realizo. Se em 5, 6 horas eu estou começando o último tempo da cirurgia, que é a abdominoplastia, nada feito. Aí, então, a gente divide a cirurgia. A gente faz a lipoescultura com o abdômen, que, obviamente, é bem interessante fazer junto. E, posteriormente, 4, 6 meses depois, a gente faz a cirurgia de mama, tá? Tem uma outra questão que tem que ser levada em consideração também, que é a área abordada. Às vezes a pessoa quer abordar todo o corpo. Lembre-se que quanto mais áreas abordadas, maior o trauma cirúrgico. Então, maior a resposta. Aí agora eu vou falar um nome feio aí para vocês. Endócrino-metabólica ao trauma. Então, isso tem que ser levado em conta também, né?
É claro que na lipoaspiração por si já é uma área extensa de abordada. Então, quando a gente vai associar na lipo alguma coisa, a gente tem que associar no máximo uma, talvez duas aí, a depender do tempo cirúrgico em associado. Tem que casar essas informações e verificar o que é melhor para a paciente. Mas gravem em hora cirúrgica, tá? Esse é o ponto principal. Tá certo, doutor. E, doutor, até quantos procedimentos é possível associar, né? Claro que tem essa questão do tempo, mas também tem a questão da quantidade de procedimentos? Sim, pela área abordada, que eu até mencionei por cima agora há pouco. Quanto mais áreas abordadas, você aumenta o trauma cirúrgico, porque você estende as áreas lesadas cirurgicamente, né, na cirurgia. Então, você tem que restringir. Não tem uma quantidade exata, visto que, por exemplo, a lipoaspiração, você vai pegar o tronco inteiro. Então, às vezes, você pode combinar outras cirurgias menores, que vão dar 3, 4 cirurgias, que não vão dar a área da lipoaspiração, que pega todo o tronco, pega a coxa, pega... Então, o que a gente tem que gravar fácil? Se a gente vai fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura, a gente geralmente associa com a abdominoplastia, porque às vezes tem flacidez, e pode-se colocar uma terceira cirurgia aí, visualizando, sempre lembrando do tempo cirúrgico. 5, 6 horas tem que estar acabando, né? É óbvio que isso não é uma regra exata. Tem profissionais que conseguem fazer 4 procedimentos. Eu não acho interessante, tá? Porque além de eu me colocar contra o relógio, né, eu começo a estender as áreas abordadas. Porque o que eu falo para as minhas pacientes, eu estou trabalhando com estética, com beleza, com realização de sonho. Quando eu me coloco numa situação ruim, onde eu fico tendo que olhar para o relógio, eu estou contra o relógio, correndo atrás do tempo, já está errado aí. Já não está legal. Né? Porque não é uma cirurgia de urgência, não é uma pessoa que está doente. Então, não é por aí. Então, as pacientes têm que entender isso também, porque às vezes elas vêm com uma realidade. Ai, doutor, mas eu tenho que operar tudo agora. Ai, porque eu peguei as férias, porque vai ficar mais barato, ou seja, qualquer coisa. Mas esquecem da saúde. E depois, se porventura qualquer coisa acontece, elas esquecem dessa conversa e vai falar, doutor, por que você deixou? E lá, 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 lá. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, nós devemos ser adultos. Né? Tem que ser uma conversa franca entre o médico e a paciente, e ela tem que compreender as limitações que existem. Então, por exemplo, clássico, né? Eu sou muito conhecido pelo contorno corporal, então eu vou falar mais do contorno corporal. A pessoa chega lá, ela não fez um preparo para a cirurgia, e eu costumo preparar as minhas pacientes para a cirurgia previamente. Né? Esse preparo vem questão de dieta, orientações dietéticas, orientações psicológicas, ou seja, um pool de informações para poder ajudar essa pessoa. Se essa pessoa não fez nada, ela simplesmente, eu quero agora emagrecer, ela acha que a lipo emagrece, né? Não quer esforço na vida, não está acostumada com esforço. Chega lá, não, eu tenho dinheiro, eu quero pagar, eu quero fazer abdômen, lipo, mama. Poxa, e não emagreceu, tá gordinha. A gente sabe que vai gastar muito tempo, sabe? E aí a gente tem que falar, olha, vai ter que dividir essa cirurgia. E muitas vezes essa pessoa não vai compreender e vai ficar procurando de porta em porta de consultório até achar alguém que faça isso para ela. E vai achar, sempre acha. Mas lembrem-se, o risco cirúrgico aumenta muito. Quando você começa a esticar, estender o tempo cirúrgico, você aumenta a chance de sangramento, aumenta a chance de tromboembolismo, de eventos tromboembólicos, né? Trombo na perna que vai para o pulmão, que vai para o coração. Você aumenta a chance de seroma, aumenta a chance de pneumonia no pós-operatório, porque o pulmão não consegue expandir bem, faz a atelectasia, fica fechado, e aí começa a fazer pneumonia. Enfim, você piora, prejudica o pós-operatório. Tá certo, interessante, doutor. E, doutor, é possível associar cirurgias de face com cirurgias de corpo? Sim. Então, por exemplo, uma rinoplastia com uma prótese de mama, Certeza. ou um lift de face, a prótese de mama. Enfim, tem como fazer essa associação? Com certeza, tem sim, tá? Voltando, se você faz uma prótese de mama e uma face, a área abordada é muito menor do que da lipoaspiração. Então, por questão de área, tá tranquilo, tá ok. E aí a gente tem que visualizar o tempo. Poxa, 5, 6 horas eu tô acabando essa cirurgia? Eu tô acabando. Poxa, tranquilo. E tem uma vantagem ainda. Como a área é muito menor do que da lipoaspiração, da abdominoplastia, a chance dos eventos tromboembólicos é menor.
porque a área abordada é menor, entende? Então pode ser associado sim. Só lembrar que cirurgias contaminadas são as últimas a serem feitas. Por exemplo, nariz, mesmo que você faça asepsia, ainda pode ter uma área contaminada, que é a área da mucosa dentro. Linfoplastia, né, que é a cirurgia de diminuição dos pequenos lábios vaginais. É uma cirurgia contaminada. Ah, mas contaminada porque tá... Não, é um termo cirúrgico dentro da cirurgia que a gente usa. Potencialmente contaminado, ou seja, a chance de haver contaminação existe mesmo você seguindo as regras. Então, quando existe esta cirurgia, sempre ela é feita por último. Tá certo. Entendi. E, doutor, dá para associar uma dúvida que a gente geralmente acaba recebendo de pacientes, né? Porque às vezes elas querem fazer cirurgia nos seios, né? E no bumbum. Então, é possível associar uma cirurgia plástica nas mamas com a cirurgia no bumbum, seja uma prótese ou enxerto de gordura? Vamos lá. Não existe regra máxima, né? Tem pessoas que não fazem essa associação, eu me incluo nisso, mas tem pessoas que fazem ela, o que não está errado totalmente. Qual é a questão? A questão é que quando você faz prótese glútea, você vê que o pessoal tem falado pouco de prótese glútea, né? Antigamente falava-se muito e parou-se de falar, não sei se vocês observaram, porque a taxa de complicação não é pequena. A chance de abertura de pontos, rompimento de músculo, enfim, de várias coisas pode acontecer. Então, quanto mais coisa você fizer para diminuir a chance de abertura, é melhor. E é isso um dos motivos que faz a pessoa ser orientada a dormir de bruço. Porque de bruço, o bumbum tá frouxinho, o corte no meio tá frouxo, não tem chance de abrir. Quando você deita com o decúbito dorsal, ou seja, com as costas encostadas na cama, o bumbum ele aperta na cama, ele dá uma abridinha. Então, assim, não é que vai abrir, mas aumenta um pouco a chance de abertura dos pontos. Da mesma maneira, quando a pessoa vai sentar para fazer xixi, aumenta a chance também. Por isso que, geralmente, nós, cirurgiões plásticos, a gente coloca um micropor, ou então um tape, né, um kinesiotape, de um glúteo no outro, ou um esparadrapo pregando o bumbum para ele não forçar para fora. Tudo isso para diminuir a chance de uma das principais complicações, que é a abertura de ponto. Aí você imagina, aí você vai operar a mama. Aí você opera a mama, você vai ter que deitar de bruço, porque você vai ter que deitar com as costas na cama, porque de bruço não tem como deitar com a mama. É muito pior. A chance de dar complicação é muito maior na mama. Então você vai ter que deitar com as costas na cama, aumentando um pouco a chance de ter problema no glúteo. Não é aquela coisa absurda que vai abrir, mas aumenta um pouco a chance. Então, sempre pensar assim, ó, cirurgias que têm corte, a principal preocupação é abrir pontos. O que eu posso fazer para diminuir a chance de abrir pontos? Pensa sempre isso. Recuperação, cuidados de pós-operatório é diretamente relacionado, tem tudo a ver com abertura de ponto. É por isso que lipo, eu tenho que ter muito cuidado com lipo? Não, os pontos são pequenos. Você pode fazer o que você quiser. A dor não vai deixar você fazer, mas você pode. Abdominoplastia, corte grande, tem que andar curvada para diminuir a tensão, para não abrir. E essa mentalidade é a resposta para essa pergunta. É por isso que é interessante fazer separado, mas não está errado fazer junto. Tá? É um detalhezinho aí só. Tá certo. Doutor, a gente está recebendo algumas perguntas aqui. Então, a Cassiane mandou assim pra gente. Tenho atalectasia devido a muitos anos de cigarro. Já faz 1 ano que ela parou de fumar e ela tá dizendo que tá estabilizada. E se ela poderia fazer uma abdominoplastia com prótese de mama? Ó, vamos lá. Eu acho que ela não tem atelectasia. A atelectasia é quando os alvéolos é um saquinho. O oxigênio entra dentro do saquinho e faz a troca gasosa. Aqui está o ar pega o ar, passa o oxigênio para cá e os vasos sanguíneos levam oxigênio. Quando esse saquinho faz isso é atelectasia. Geralmente é causado pela pessoa que não consegue expandir o pulmão, né? Intraoperatório, pós-operatório inicial, acontece isso. O fumante crônico, ele tem uma coisa chamada bronquiectasia. Né? Não é minha área, mas eu já estudei muito, meu. Então, assim, a gente lembra ainda, vai pegando. A bronquiectasia é a incapacidade dos brônquios ter a contração, a movimentação. Então, ele fica dilatado, é como se ele ficasse congelado, doente,
com maior chance de sangramento. Ele não tem elasticidade. Essa pessoa tem uma pior troca de gases. Essa pessoa, para ser operada, cirurgia plástica, estética principalmente, ela tem que passar com o pneumologista, para o pneumologista avaliá-la e ele vai dar o parecer se dá para operar ou não. E se puder operar, quais são as orientações no caso dela. Agora, uma já adianto, tem que parar de fumar. Operar fumante é chance grande de dar complicação. Todas possíveis. Sangramento, abertura de ponto, necrose, seroma, nossa, um monte, meu. Não vale a pena. Eu não opero fumante. Por esse motivo. Então tem que parar de fumar assim uns 2 meses para ver se o pulmão dá uma melhorada, né? E, obviamente, passar no pneu, né? Tá certo. A Luana tá perguntando assim: é indicado fazer abdominoplastia com mamoplastia com prótese? Sim, pode fazer, tranquilamente. É só atentando para a questão do tempo cirúrgico, 5, 6 horas é o limite ali, mas dá para fazer sim, tá? Tranquilamente. Só lembrando, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, que quando você fala em abdominoplastia, você tem que limitar a sua expectativa de resultado, porque às vezes a pessoa olha resultados com lipo e quer fazer só abdominoplastia, não vai ficar igual, vai ficar mais quadrada, porque é a lipo que escava que é a cintura. Então, atentem-se para isso. Grupo de Facebook e tudo mais, tem suas vantagens? Tem. Mas tem que ser olhado com critério, tá? Porque eu vejo muita gente lá dando dica, é isso, é aquilo, parece um monte de doutor por aí, não tem nada contra. Mas é perigoso às vezes. Porque a pessoa, não, então eu vou fazer. Não, amiga, ai, amiga, olha, eu acho que o seu caso é isso. Puxa, meu, calma lá. Até eu, às vezes, em consulta online, eu falo, olha, isso aqui é assim, 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 mas você, antes de operar, vai passar pessoalmente comigo para poder ser visto e tudo mais. Pô, que dirá por grupo para ver foto, entendeu? Então, assim, atente-se para isso. Às vezes você vê uma foto, a pessoa fez abdominoplastia, fez mama, se olhou e falou, nossa, ficou bonito, vou fazer igualzinho ela. Não é bem assim. E sem falar que tem que ver se as fotos não foram mexidas, né? E tem muito disso também. Mas a questão é essa, pode até pode, só atenta porque você não vai sair escavado na lateral, porque quem faz isso é a lipo. Tá certo. Bom, a Rosimeire tá perguntando pra gente, lipoescultura engloba o quê? Lipoescultura significa esculpir. Esculpir significa retirar e possivelmente colocar. É o esculpir, eu vou tirando, eu vou colocando onde precisa, eu vou esculpir a pessoa. A lipoaspiração é só aspirar, eu só aspiro. Então, que áreas são essas? Daqui é o tronco para baixo, braço, coxa, tá? Papada é lipoescultura, tá bom? Então, braço, coxa, dorso, o flanco, que é lateral, né? O abdômen, tudo isso está incluso na lipoescultura. Podendo ser enxertado, né? Geralmente no bumbum. Tá certo. A Kátia perguntou assim, tenho doença autoimune, posso fazer abdominoplastia e lipo? Poder pode. A questão de doença autoimune é colocação de prótese, porque você aumenta muito a chance do corpo reagir contra essa prótese e levar a doença do silicone. Tá? Não pelo silicone em si, porque muitas pessoas têm e não tem problema nenhum. A maioria absoluta não tem problema nenhum. Mas é que essa pessoa tem um fator predisponente. E o silicone pode desencadear, como o alumínio pode desencadear, como o estaleno pode desencadear, que tem em algumas vacinas. Né? Agora, quando é só trauma cirúrgico, você pode fazer, mas tem que passar no reumato antes. Para o reumato verificar como é que está a doença, se está estável, né? Se está sem atividade, e ele vai orientar, caso possa fazer, o que deve ser feito antes para preparar a paciente. Tá certo. A Kelly perguntou assim, posso fazer uma mastopexia sem prótese e ficar 4 dias de repouso, porém trabalhando sentada? Claro, claro que pode. Lembra assim, ó, grava desse jeito. Mastopexia com ou sem prótese, o corte é grande. Ok, cortes grandes podem abrir. O que é que faz o corte abrir? Você esticar o seu tronco, você esticar o seu braço. Quando você estica seu braço, olha ó, o terno subindo. Estica a pele, aumentando a chance de abertura. Entendam, se você fizer tudo certo, ainda assim você tem chance de abertura de pontos, principalmente na base do T. Bem na junção lá embaixo é uma área muito tênue, muito frágil.
que naturalmente pode abrir, né? 10, 20% dos casos podem abrir ali. É bem comum isso acontecer. Se você já é uma mulher que costuma inchar muito, se você não fez orientação pré-operatória para desinflamar o corpo, a gente sabe que você vai inflamar e você vai inchar mais. O inchaço por si já tem chance de tensão, de esticar e abrir. Então, o que a gente tem que gravar é cortes grandes podem abrir. Eu estou sentadinha, trabalhando, eu vou fazer assim, tipo um T-Rex. Não vou levantar, não vou fazer isso aqui, pode trabalhar normal, mas se atente a essas dicas. Preparar você antes da cirurgia para desinflamar seu corpo, usar alguns chás no pós-operatório para você maximizar essa recuperação e inchar, inflamar o mínimo possível. Tá certo. A Maiara mandou pra gente assim: tem alguma contraindicação prótese acima de 400 ml nos seios? Contraindicação não tem, tá? Eu não gosto, embora já tenha colocado algumas vezes, por conversa com o paciente, falou, pediu. Eu rezei uma missa inteira, 7 vezes. Falei, olha, você vai perder resultado, isso, tudo bem. Tem ciência, conversa de adulto. Não vai ser criança que depois vai vir falar para mim que, ai, doutor, não sabia, porque existem essas pessoas, né? Isso é atitude infantil, tem demais por aí. Então tá bom. Ela falou, não, doutor, não. Então tá bom, eu vou e coloco. Agora, por mim, cirurgião plástico, e muitos que bem operam no Brasil, que temos exímios cirurgiões plásticos, não colocam acima de 400. Na verdade, não é que é 400. A questão é, quanto menor a prótese, maior a chance de você ter um bom resultado a médio e longo prazo. Ô, doutor, mas eu quero uma mão um pouco maior. Tudo bem. Então, aí é a questão. Você sabe que quanto menor, dura mais tempo. Mas, se ficar muito pequena, você não vai gostar. E quem tem que gostar é a dona da mama. Então, a gente chega num ponto de equilíbrio para que você se agrade, mas que a gente consiga entregar um resultado que dure bastante tempo. Então, geralmente, eu uso 200 alto, perto de 300, 300 e pouco. Assim, é claro, eu respeito muito a opinião da paciente. Né? Eu converso, explico bastante para ela, mas gravem essa ideia. Quando a gente faz mastopexia, principalmente, gente, pelo amor de Deus, para com essa ideia de achar assim, ai, doutor, eu coloquei prótese e caiu, agora eu vou fazer mastopexia. Aí eu queria uma mama bem marcada, bem grande. Gente, a mama tá flácida, tá caída. Ela já não tá conseguindo segurar a si mesmo. Você vai colocar um peso para ela segurar. O que te faz imaginar que ela vai conseguir segurar aquilo lá por, sei lá, médio, longo prazo, 2, 3, 5 anos, 10 anos? Não vai segurar. Então, quanto menos peso eu colocar para ela segurar, melhor. E mesmo debaixo do músculo. Porque o músculo, dependendo da pessoa, pode ser mais fraco ou mais forte. E às vezes a pessoa já tem uma prótese prévia, que já está em cima do músculo. Quando você vai abrir, o músculo está fraquinho, está frágil. Não consegue segurar muito tempo próteses grandes. Então leve em consideração isso também. Tá certo. A Lu pediu para o doutor falar um pouquinho sobre a Lipo HD. Tá. A Lipo HD é o seguinte. Bem simples para vocês, bem fácil, sem mirabolância, que o pessoal fala um monte de coisa aí. Você tem 2 camadas de gordura, a camada profunda e a camada superficial. Deixa eu pegar esse negócio aqui que é uma vela decorativa. Vamos lá. Você tem, ó, as gorduras são até desse jeito, assim, ó, os gomos de gordura. Eu nem fiz de propósito, mas agora que eu tô vendo, né? As gorduras de livro, você vai ver que é mais ou menos assim, ó, uns quadrados mais ou menos assim. Então você tem a camada profunda e a camada superficial. Na lipo normal, clássica, eu vou retirar a camada profunda. Então, eu vou ter agora isso de gordura. Certo? Beleza. Na lipo de alta definição, o que acontece diferente? Eu também retiro essa metade. Ué, mas aí ficou igual. Calma. Mas aí, em algumas áreas, que são as áreas de definição, eu vou tirar essa superficial. Eu tiro quase tudo. Vai ficar sem gordura? Não, óbvio que não. Nunca dá para tirar toda a gordura. Esquece. Esquece isso. As pessoas acham que dá para tirar tudo. Não dá, gente. Vai ficar um pouquinho. Mas fica quase na pele. Então, algumas áreas ficam na pele e outras áreas ficam com gordura. Então, onde está a pele, ela vai afundar, dando aquela concavidade que é a definição. Agora, um adendo importantíssimo.
A lipo de alta definição clássica, que muitas pessoas fazem, que aí o pessoal passa aquele óleo, besunta a pessoa inteira, tira foto, aquela coisa toda, ai, é lindo, maravilhoso, não tem nada de errado. Eu não gosto. Por quê? Porque vocês percebem que já sai da cirurgia toda marcada? Você acha que aquilo é milagre? Não. Aquilo ali, o que aconteceu? O cirurgião deixou bastante gordura nas áreas que não são de definição. Então ficam áreas com bastante gordura e outras áreas com muito pouca gordura. Então a discrepância fica grande. Tipo assim, aqui é a área, vamos dizer assim, ó, aqui é a área quase nada de gordura e aqui é a área com gordura. Olha essa diferença. Então fica muito nítido. Na hora até pode ficar bonito, mas quem daí, das pessoas que estão nos escutando, nos vendo, que passa anos da vida sem engordar nada? Quase ninguém. E a gente sabe que o processo de engordar é muito mais aumentar o volume, o tamanho da célula de gordura, do que propriamente aumentar o número de células. Ou seja, quando você engorda principalmente onde você tem mais gordura. Ou seja, você vai engordar mais onde o médico deixou mais gordura. E aí você se transforma numa tartaruga ninja, com aqueles gomos no meio. Né? Tem, às vezes o pessoal mostra aí a atriz, não sei na onde, me mostraram acho que do Big Brother, sei lá. Fica desse jeito, porque engordou. Então, eu não gosto disso. Não está errado, viu? Tá certo. É questão de gosto e conversar com o paciente. Tá? O que eu acho interessante? Eu lipo tudo bastante. Então, na área que fica com gordura, fica mais ou menos assim. Então, fica um pinçamento. Pinçamento é você pegar, assim, ó. É isso aqui, ó. Fica um pinçamento de uns 2 centímetros, mais ou menos. Né? E a área sem gordura nenhuma fica fino, fino mesmo. Fica assim, deixa eu ver, assim, ó. Deixa eu ver se dá para ver assim, ó. Sem gordura fica assim. Definição. Com gordura acho que fica mais ou menos assim, ó. Acho que assim, é 1 centímetro, 2 mais ou menos. Eu faço uma definição mais tênue, porque o que acontece? Quando acaba a cirurgia não fica tão evidente, mas no pós-operatório mais tardio, a pessoa vê a definição, que é mais natural, e mais, quando ela treina, aquela definição é real, ou seja, é o músculo que evidenciou, não é uma gordura. Porque é outro problema também da alta definição. Porque a pessoa fica com aquela definição, aí você fala, oi, fulana, contrai a barriga. Contrai, tá lá o gomo. Agora relaxa, tá lá o gomo. Ué, mas toda hora tem um gomo? Fica uma coisa estranha, sabe? Não é natural. Então, por isso eu não gosto. Tá certo. Doutor, a Thaís mandou uma pergunta pra gente se o doutor recomenda a abdominoplastia com lipoescultura. Com certeza. Mas aí depende, não é que eu recomendo, depende de indicação. Lipoaspiração tira gordura, abdominoplastia para melhorar a flacidez abdominal. Às vezes a paciente chega para a gente, as minhas caríssimas pacientes lá, e aí eu tento evitar a abdominoplastia e fazer só a lipoaspiração. E usar a fibrose que ela vai formar no pós-operatório a favor dela, para evitar o corte. Mas muitas vezes não tem como evitar a abdominoplastia, porque o abdômen já está muito projetado para frente, se lipar vai cair. O umbigo já está triste, a flacidez é muito grande, ou seja, não dá para fugir da abdominoplastia. Então, o que a gente faz? Aí eu recomendo, sim, a lipoescultura para esculpir o corpo e a abdominoplastia para tirar a flacidez. Aí é sucesso. Aí é maravilha. Tem saído resultados espetaculares. A Milena perguntou assim, qual o limite de IMC indicado para fazer lipo? Primeira coisa, lipo não é para emagrecer, as pessoas têm que entender isso e tem pessoas que ainda insistem em querer, aí querem fazer a hidrolipo. Tá gordinha, acima do peso, aí vou fazer uma hidrolipo. Gente, para de buscar facilidade na vida, a vida não é assim, entendeu? Tudo que você vem fácil demais, vai embora fácil demais, você não dá valor. Isso é do ser humano, as pessoas têm que começar a ver a vida real, a vida adulta, né? E parar, né, dessa mentalidade infantil de vou dar um jeitinho, né, brasileiro, tem que parar com isso. Então, lipo não foi feita para emagrecer. Lipo foi feita para tornear o corpo. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, é mais interessante você operar pacientes com IMC até 28. Ou seja, de 20 a 25, o seu IMC está correto. É o índice de massa corpórea. Né? É o peso da pessoa sobre a altura vezes a altura. 20 a 25, correto.
25 a 30 sobrepeso. Então, até 28, ok, vai muito bem, obrigado. De 28 a 30, até dá para operar, mas a gente fala, olha, o resultado vai começar a ficar mais limitado. Acima de 30, eu não opero. Eu sei que tem cirurgiões que operam. Por que que eu não opero? Eu estou operando uma pessoa obesa. E obesidade é doença, gente. Não é porque eu não gosto, não é isso. É porque é doença. Porque tem inflamação crônica. Todo obeso é um inflamado crônico. E a inflamação crônica pode aumentar, vai levar você a ter uma chance maior, né, na sua terceira idade ou da segunda para a terceira idade a ter doenças crônicas. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, osteoporose, porque tem alteração hormonal na mulher principalmente. Ou seja, aí são aquelas pessoas que acham que é normal chegar com 60 anos e estar tomando 3, 4, 5 remédios. Não, não é normal, gente. Normal é você saudável o resto da sua vida. Mas é porque você se inflamou, você engordou, e aí na sua terceira idade você vai colher os frutos do que você plantou. Tá certo. A gente recebeu mais uma pergunta aqui da Célia. Ela disse assim: eu tenho uma curiosidade. Qual o procedimento para diminuir a gordura dos braços? Já ouvi que pode lipar em apenas 2 lugares, entre parênteses pequenos. Entre o quê? Pequenos? Eu entendi. Já ouvi que pode lipar em apenas 2 lugares pequenos. Ela colocou entre parênteses. Será que ela está falando de hidrolipo? Porque assim, para melhorar a gordura do braço é lipo, né? Só que tem que ver como é que está o braço. Se o braço estiver muito flácido, tem que lembrar que a lipo pode deixar mais flácido ainda. Aí vai ser aquela lipo onde a drenagem, a fisioterapia do pós-operatório vai ser fundamental, porque ela não pode de jeito nenhum tirar a fibrose. Ela vai ter que a mulher da fisioterapia, a fisioterapeuta, vai ter que manipular essa massa de fibrose para que ela fique mais fina, esticada na profundidade ali do tegumento, grudando a pele. Talvez isso faça ela ter um bom resultado, mas tem gente que não tem jeito. Aí tem que partir para braquioplastia, que é tirar de pele, tá? Dá para fazer com anestesia local, a hidrolipo, o braço? Dá, tá? Geralmente uma visão em cima e uma embaixo, ou no máximo 2 embaixo, se você quer fazer a lipo circunferencial do braço. E dá até para fazer com alta definição, caso o braço não esteja tão flácido, né? Fazer aquela camada atrás do deltoide, fica bem legal. Tá certo. A Ariana mandou assim: estou acima do peso. Se eu fizer lipo nos flancos e abdominoplastia, já dá um resultado bom? Então, o que é acima do peso, né? É aquilo que eu falei. Até 28 geralmente dá um resultado bom, de 28 a 30 dá para a gente buscar um resultado legal, acima de 30 é difícil ter um resultado bom, pode até ter, mas às custas de um risco maior cirúrgico, porque você está operando inflamada, obesa, obesidade grau 1, né, que é de 30 a 35. Então não é interessante, aumenta os riscos cirúrgicos, né? Entendi. A Ana Paula tá mandando assim: por que muitas mulheres ficam com o estômago alto após a abdominoplastia, mesmo fazendo lipo? Isso é bem interessante. Eu já tive algumas pacientes assim, hoje, nossa, tá bem difícil porque eu oriento muito, muito elas mesmas, mas mesmo assim eu ainda posso ter, como qualquer outro cirurgião pode ter. É o seguinte, você tem 3 fatores que podem explicar esse estômago alto. Primeiro, rompeu o ponto da sua aplicatura, que corrigiu a diástase. Segundo, tem muita gordura. E terceiro, que é o mais comum, desculpa meninas, mas eu tenho que falar, não tem a ver com cirurgião plástico, é a frouxidão da sua parede muscular. É a parede posterior. Quando você compra, eu vou fazer uma analogia aqui, não me achem muito nojento com isso. Quando você compra carne de boi no açougue, tem aquela parte vermelha e tem algumas carnes que tem uma capa branca, grossa, não tem? Pois então, aquilo lá é a aponeurose do boi. Nós também temos a aponeurose. Então, embaixo da nossa aponeurose tem as camadas de músculo. O reto abdominal, que faz o gomo no homem. Aí tem os oblíquos, que eles vêm assim meio cruzando assim, oblíquo externo e interno, depois tem um transverso. A parede muscular que é a responsável por segurar as tripas. Se você tem uma parede muscular forte, a tripa fica segura. Se você tem uma parede muscular fraca, frouxa, sem vergonha, porque você respira mal, porque você não faz atividade, porque você fuma, porque você come mal, porque você é inflamada, a sua parede vai fazer isso, ou porque você já teve filho e ainda não operou a abdominoplastia, só para ele fazer isso aqui, ó. A tripa vai fazer isso aqui, ó. Vai empurrar para frente. Entende?
Então, aí o que acontece? Aí eu vou fazer a sua cirurgia. Eu lipo aquela área. E aí, no pós-operatório, você pega, pô, doutor, tá fino, não é gordura. Não, não é gordura. Então, beleza. Vamos ver se rompeu o ponto. As minhas pacientes romper ponto, meu, dá vontade de falar impossível, mas impossível nada é no planeta Terra. Por que que eu falo isso? Porque eu faço em duas camadas. Eu faço uma primeira com um fio nylon zero, que é para pescaria grosso, um perto do outro, dá 1,5 cm de distância. E depois eu passo um fio farpado, cheio de espinhozinho, para ele não voltar, porque ele trava dois, ou seja, mais grosso que o anterior. É um fio grosso mesmo. E eu passo chuleando. Ou seja, meu, se rompe um fio, tem o outro do lado, e tem o outro lado. Então, dificilmente vai romper para abrir tudo. Eu faço assim. Pode ser que algum plástico faça só o chulé, rompa e a diástase se mostre. Diástase é a abertura do músculo. E aí no meio, onde não tem músculo, a tripa pode passar. Entendeu? Aí é o problema da diástase que rompeu. Mas se a diástase fez ultrassom de parede abdominal no seu pós-operatório, não tem diástase, o médico fez a aplicatura e está ok. Você tem gordura fina, porque você palpa, você não precisa acreditar no médico. Eu falo para os pacientes, não precisa acreditar em mim. Pega e palpa e olha no espelho, você vê que tá fino. Ué, peraí. Então, se não é gordura e se a aplicatura tá ok, o que que é? É a sua parede, que é frágil. Doutor, mas você não aplicou? Sim, eu apliquei. Ela estava retinha, dura. Só que ela é mole. O músculo é fino. Ele não consegue segurar a tripa. O que que nós temos que fazer, então? Isso começa antes da cirurgia. As minhas pacientes, eu falo isso antes da cirurgia. Tonificação da parede muscular. Primeira coisa, Pilates ajuda você a respirar melhor e a tonificar. Segundo, exercícios isométricos do abdômen. Coloca no YouTube aí, exercício isométrico do abdômen, que seria, vocês vão ver. E o terceiro que está na modinha agora, né? O Brasil tem essas ondas de moda, que são os treinos compressivos do abdômen, o vácuo abdominal. Você puxar a pele do abdômen, como se quisesse encostar lá nas costas e travar ela lá dentro. O máximo que conseguir tempo, quando cansar, solta e fica fazendo isso durante o dia. Essas três coisas ajudarão você a aumentar a tonicidade, a firmeza da sua parede abdominal, diminuindo a chance disso acontecer. Bem bacana. Bom, a Priscila está perguntando assim, doutor. Quais anestesias usadas para lipo com masto? Bom, eu vou falar da minha, do meu anestesista, né? Ele sempre faz geral, porque geral a pessoa dorme, tá entubada, que é a anestesia mais segura, a anestesia mais segura que tem, porque você já está com a via aérea já pega, para qualquer complicação, qualquer coisa que tenha, você já está ventilando o pulmão, ou seja, já está isso aí assegurado, seu pulmão, sua ventilação está assegurada. Por isso que é a mais segura. As pessoas têm medo do tubo, mas na verdade o tubo que dá segurança para a ventilação do pulmão da paciente. E eu gosto que o meu anestesista faça a peridural ou a RAP associada. Para não é melhor até a peri. Por quê? Porque ela bloqueia o estímulo de dor. Então, eu gero a dor na paciente do trauma cirúrgico, a dor não chega no cérebro porque está bloqueada no neuroeixo. Então, você quando acorda, você não está ciente da dor. Então, acordar muito mais tranquilo. É óbvio que isso não é obrigatório. Quem faz só geral não está errado. Aí tem que ajustar a dose de medicação, fazer mais analgésico para poder ter um pós-operatório inicial mais tranquilo. Mas sempre um bloqueio associado, nossa, é bem superior, é bem mais tranquilo assim que a paciente acorda. Interessante. Doutor, a Pri está perguntando assim, como escolher o tamanho da prótese de silicone? 1,57, ela tem 1,57 m de altura e 68 quilos e ombros largos. Ela gostaria de um colo marcado, mas não exagerado. Tá, pelo que você está falando, se o ombro é largo, então ela deve ser mais troncuda. A base da mama deve ser. Tem que olhar a paciente, né? A base deve ser larga. Geralmente, pessoas de base mamária larga têm textura de pele mais firme. Textura de pele mais firme fala contra mamas mais marcadas. Grava isso, gente. Estou dando dicas bem fáceis para vocês. Quanto maior a cobertura, quanto mais grossa a cobertura da sua mama, mais difícil é de marcar. Entenda, vamos lá. Você tem. Deixa eu ver. Ó, você tem isso aqui, ó, que é uma tampinha de um vasinho. Tem até uma pombinha em cima. Se você pega isso aqui, o que é mais fácil para você esconder isso aí do seu respectivo namorado ou marido? Você colocar no quarto debaixo de um lençol ou colocar no quarto debaixo de um cobertor? O que tampa melhor isso?
Com certeza, o edredom. Então, é a mesma coisa a mama. Quanto mais grosso for o tecido, menos marca. Quanto mais fino, mais marca. Por isso que na frente do músculo marca mais. Mas isso não quer dizer que atrás do músculo não possa marcar. Se o músculo for fino, a prótese for grande, vai acabar marcando. Então tem que ver a elasticidade da sua mama. Quanto mais elástica ela for, né, quanto menos firme ela for, pode marcar mais, mas é flácida. Tá? Tem que ver a cobertura, a grossura da sua glândula, se você tem músculo, se você não tem músculo, a base mamária, a próstata tem que ser um pouquinho menor que a base mamária. Tem alguns pontos que a gente tem que avaliar para poder saber volume de mama, né? Tem um americano que até colocou os 5 passos, né? John Tebbets, né? Que é você verificar o pinch test em cima, embaixo, ver se a mama é flácida, mas aí é coisa técnica que não cabe aqui. Tá certo. Bom, doutor, a Débora, ela tá pedindo para o doutor falar um pouquinho sobre a mini abdominoplastia, quando que ela é recomendada e se a partir dela dá para corrigir diástase e associar uma lipoescultura. Tá. Lipoescultura sempre dá para fazer. A lipoescultura você tem que tomar cuidado quando você tem uma hérnia grande. Porque a hérnia grande está passando coisa lá de dentro da barriga no meio da gordura. Aí eu tenho que tomar cuidado. Agora, fora isso, dá para fazer lipo tranquilamente, mesmo com a questão da mini abdominoplastia é quando você tem flacidez de pele só abaixo do umbigo. É a minoria dos casos. O que a gente vê muito são pessoas querendo cortes menores e por isso querem fazer mini abdominoplastia. Mas elas não querem entender, não querem aceitar que elas têm flacidez em cima do umbigo. Então, o perigo é você fazer a mini abdômen, ela ficar do umbigo para baixo esticada e do umbigo para cima frouxa, flácida. Bem perigoso isso. Muitos plásticos, às vezes, acabam aceitando fazer mini abdômen só para agradar a pessoa e tem esse problema, né? Porque já que você vai fazer mini abdômen, você tem que tirar a pele de baixo. Então, assim, o que acontece algumas vezes? O plástico tira um pouquinho de pele só, para poder não esticar demais também. Aí eu fico pensando, poxa, você vai ganhar um corte, mesmo que seja pequeno, para tirar um pouquinho de pele. Às vezes você vai tirar menos do que deveria tirar, você não corrige totalmente a flacidez. Então você entende que a gente começa a meio que mudar a indicação por questão do gosto da paciente, que não é muito certo, né? Então entenda isso. Quanto mais flácida você for, mais você tem que tirar a pele. Você tira a pele e ganha cicatriz. E geralmente quando a pessoa tem uma flacidez embaixo do umbigo, ela tem em cima também, né? Então a mini abdômen deveria ser muito pouco indicada por esse motivo. Tá? Mas é indicada por questão da pessoa não querer abdômen. Então ela faz aquele cortinho embaixo, tira um pouco de pele e vai ficar aquele, sabe aquele mais ou menos? Vai ficar assim, tá? A não ser que ela use algumas tecnologias, como o Renuvium, que ajuda bastante a retrair a pele. E aí, às vezes, sobra um pouquinho de pele lá embaixo. Aí vale a pena, que você tira um fuso de pele pequeno. Segunda pergunta dela, dá para corrigir a diástase? Dá. É chato pra caramba. Por quê? Porque a mini abdômen natural, normal, você só tira aquele fuso de pele e junta. Você não solta o umbigo. Para você corrigir a diástase, o mais fácil é você soltar o umbigo e ir até lá em cima e corrigir a diástase. Porque tem gente que ainda tenta fazer um túnel e deixar o umbigo preso. Nossa, é muito chato pra gente. Então a gente solta o umbigo, aí fica aquele túnel longo, a gente vai corrigir. E aí tem que fixar o umbigo de novo. Tá? Não, não é comum de fazer isso, mas a gente pode fazer. Tá certo. Mais uma pergunta aqui, doutor. A Pri tá mandando assim, qual o melhor preparo antes de uma cirurgia tripla? Tá, quando ela fala melhor preparo, o que que ela quer dizer com isso? Bom, para as minhas pacientes eu ajusto a alimentação, eu passo alguns complementos, né, alguns nutrientes para ela tomar antes da cirurgia. O objetivo, resumindo aqui, é desinflamar o corpo. E não só para cirurgia tripla, tá? Para qualquer cirurgia. O meu objetivo no preparar a paciente é desinflamar o corpo dela para que ela chegue à cirurgia mais saudável, porque corpo saudável responde melhor. É isso. Tá certo. A Andrea mandou assim pra gente. Doutor, quem tem diástase pode fazer lipo? Pode, tranquilamente. Tá certo. A Roberta tá mandando assim pra gente. Se o doutor recomendaria, né, indicaria fazer redução de mama com abdominoplastia juntas. Pode, naturalmente. É só ver a questão do tempo, né? 5, 6 horas aí tá acabando. Dá sim, só toma cuidado. Aquilo que a gente já perguntaram isso, né?
só atentar para a questão. A abdominoplastia não esculpe corpo. Você pode ficar mais quadrada, tá? Aquela gordura lateral vai ficar. A abdominoplastia faz plicatura e tira aquele fuso de pele do umbigo para baixo. É isso que é a abdominoplastia. Tá certo. A Lu também mandou uma pergunta assim pra gente. Lipo HD ou abdominoplastia? Barriga não é grande e não tem excesso de pele. Acho que ela tá falando dela, que ela não teria barriga grande nem excesso de pele. Poxa, Lu, tem que olhar você, tem que avaliar. Mas assim, deixa eu ver, falar alguma coisa a respeito aí. Se você não tem frouxidão de pele, se seu abdômen não é grande, ó, aqui tá seu rosto com seu tronco. O peito projeta para frente. Se sua barriga não está muito projetada e se a sua flacidez não for muito grande, você consegue fazer só lipo com definição. Lembrando que mais ou menos definido também tem a ver com flacidez. Quanto mais flácida a pessoa, menos a pele gruda, menos definida ela fica. Mas eu tenho várias e várias pacientes que tinham um pouco de flacidez, que eu fiz a definição e ficou bem bacana. Mas eu sempre falo isso para a pessoa não criar aquela expectativa toda, porque é melhor eu estar com ela no pé no chão e oferecer um sonho possível que ela vai ver isso lá, do que eu começar a fazer um monte de sonho e depois ela cair na realidade. Eu odeio isso, não gosto disso para mim e não vou fazer isso para os outros. Tá? Então sempre. Opa, oi, o doutor tá me ouvindo? Tô, normal. Ah, tá. Que parou aqui um pouquinho. O doutor finalizou a explicação Sim, sim. Finalizou? Eu acho que, não sei, Lu, você entendeu direitinho o que eu falei? Tem que Sim, ser avaliado, mas eu acho que assim, se você não tiver muita flacidez e não tiver muita projeção de abdômen, dá para fazer só lipo. tá certo. A Mércia tá perguntando assim: Mercy, o Renuvium e laser diodo entregam o mesmo resultado? olha, essa merda, quase certeza é uma paciente que eu vou operar. As minhas pacientes sabem que eu não tenho trava na língua. E ela sabe essa resposta porque eu já falei para ela. Não fez o resultado. O Renuvium é melhor, tá? Renuvium é melhor. E, obviamente, não tem almoço de graça, né? A cirurgia vai ficar bem mais cara. Bem mais cara. Mas ele é melhor. Embora também não vamos colocar milagres, viu, gente? Tanto é que o pessoal do Renuvium mesmo, que vende, eles falam de resultado de 30 a 80%. Meu, eu nem considero isso, porque você fala assim, poxa, qual a chance, sei lá, de você. Qual a chance de chover hoje? Pode chover de 30 a 80%. É quase tudo, meu, tá? Sabe? É uma porcentagem muito ampla. Então, eu nem considero. Então, assim, não dá para você ficar garantindo muita coisa. A gente sabe que o Renuve é melhor, mas também não deve achar que o Renuve, nossa, vou usar Renuve e vai resolver minha questão. Não. Mas é melhor que o laser. Tá certo. A Rosimeire tá dizendo assim, ó, o meu IMC é 26. Posso fazer a lipoescultura com abdominoplastia? Ela também adicionou um detalhe ali que ela tem uma hernia umbilical. Aí não é recomendado fazer a masto? Geralmente lipoescultura com abdômen só. Dificilmente eu faço masso junto. Dificilmente. Só se a pessoa for muito magra. Tá? A hérnia, o cuidado que a gente tem que ter, a gente faz um círculo em volta, eu não limpo aquela região, perto do umbigo. E a hérnia a gente corrige quando estiver fazendo abdominoplastia. E a masto a gente faz 4, 6 meses depois, né? Tá certo. A Mércia respondeu aqui pra gente dizendo que é ela mesma, doutor. Ah, eu conheço. Então tá bom. A Carla tá perguntando se dá pra fazer lipo HD nas pernas ou em quais regiões dá pra fazer. Tá, normal. Geralmente aquela cavada entre os quadríceps e os músculos adutores da perna, a gente que dá aquela cavada. Não vou ficar de pé para mostrar que vai ficar estranho. Mas a gente dá aquela cavada interna. Uma outra coisa legal, na lateral, entre os quadríceps e a parte posterior da coxa, dá para cavar lateral. E entre os quadríceps medial e lateral, bem em cima do joelho, você faz um triângulo ali que é legal também. Só que assim, se a pessoa tem uma coxa meio gordinha, não dá para você fazer algumas cavadas. Por exemplo, essa lá embaixo, perto do joelho, vai ficar estranho. Porque ela não tem uma coxa definida, você vai e cava ali. Vai ficar cortado, né? Não é legal. Só que a cavada interna, essa é legal, essa vale a pena. Tá certo. A Pri tá perguntando assim, ela quer saber sobre marca de prótese de silicone, né? Não sei se o doutor fica à vontade de comentar aqui. Sim, sim. Se poderia, qual seria melhor, Silimed ou Politec?
Já usei Silimed, gosto deles, bom. Hoje eu uso o Politec, inclusive, hoje é terça? Hoje que dia que é? Hoje é... Ah, não, Segunda. passada. Eu usei Politec, né? Particularmente, eu faço assim, eu penso assim, quando eu uso submuscular, primeira cirurgia, eu uso Motiva, porque a prótese é lisa. Aí eu faço uma loja bem estreita para ela não ficar rodando, porque o pessoal acha que Motiva roda. Roda porque eles fazem loja grande, por isso. Então, loja bem estreita. Se eu vou fazer troca de prótese, aí depende. Às vezes eu uso Motiva, às vezes eu uso a Politec microtextura. E se eu vou usar na frente do músculo poliuretano por algum motivo específico, aí eu uso o Politec, a poliuretano, né? Mas tem outras marcas boas. Exemplo, a Mentor. Mentor é espetacular, meu. É que eu nunca fui muito afim dela, porque ela era pouco preenchida, mas agora ela tem uma modalidade nova assim, né? Já tem um tempinho aí, que é a Extra, que é muito boa. Só que eu já tô com as outras próteses, uso muito bem, obrigado. Até que porque eu não uso, não é boa, não. Tá bom. A Fernanda tá perguntando pra gente, doutor, quantos litros de gordura no máximo eu posso tirar em uma lipoescultura? Essa Fernanda também é minha paciente. Eu vejo pela fotinha ali, meu. Eu sou muito mais imagem do que nome. Bato o olho na imagem e conheço. Certeza. Ela foi com noivo ou namorado dela, gente boníssima os dois. 7% é o máximo, mas não é obrigatório. Vocês não podem ficar achando que o doutor tem que tirar 7%. Não, isso é uma conduta médica, tá? A maioria não tira isso, né? A gente pode chegar até 7% do peso corporal. Tá certo. Doutora Meire, ela quer saber qual o risco de uma lipoescultura secundária. O risco tem alguns. Primeiro e principal, você ter fibroses prévias, e eu já tive complicações por conta disso. Fibroses prévias. Então, a pessoa não fez uma boa drenagem prévia, não deu atenção devida em cirurgia prévia. Resumindo, ela chegou para você cheia de fibrose, ou seja, com problemas da lipo prévia. Quando você tem muitas fibroses, você tem duas escolhas. Ou você deixa as fibroses e lipo o restante, e a pessoa vai ficar com o resultado muito limitado e feio, porque aquelas fibroses vão fazer caroço e as outras áreas vão estar finas, você não vai entregar isso. Então, você é forçado, entre aspas, porque você quer entregar um resultado razoável, pelo menos para o paciente, soltar essas fibroses. Aí você precisa ver como é que são essas fibroses. Tem fibroses que estão grudadas na pele, estão grudadas no músculo, que são as piores. Porque você tem que soltar elas da pele e tem que soltar elas do músculo. O soltar da pele do músculo, principalmente da pele, pode levar a sofrimento de pele. A epiteliólise, que é uma necrose parcial, ou a necrose total da pele, por conta dessa passada da cana. Doutor, mas não tem outro jeito? Não. Você tem que fazer isso para você soltar. Porque se você não faz isso, a fibrose não solta e fica aquelas deformidades. Uma coisa que existe, que eu uso nas minhas pacientes, é o Vaser, uso mais recente. Não usava, passei a usar. O Vaser ele não é autorizado aqui no Brasil ainda, tá? Ele não tem Anvisa. É por isso que eu não cobro para poder utilizá-lo, tá? Por esse motivo. Então eu uso com esse objetivo, para poder favorecer as pacientes, ou seja, para soltar com muito mais facilidade. Porque se não tem ele, você tem que soltar na cânula, o que não está errado. Porque às vezes alguém vai ouvir aqui, então tem que ter Vaser. Não, não tem que ter Vaser, tá? O normal é você soltar na cânula, como eu já fiz muitas vezes. E tive muito sucesso, mais de 90% de sucesso, como já tive insucesso. De eu soltar e eu fazer necrose na pele, porque pode acontecer. É minoria dos casos, mas pode. E aí as pessoas acham, poxa, o médico errou, queimou a pele, porque necrose faz ferida. Aí acho que queimou a pele. Meu Deus do céu, mas eu nem coloquei fogo, não usei laser, não usei nada. É a lesão mesmo, da soltura. Então, por isso, gente, é tão importante, quando vocês fazem a lipo, vocês, por favor, façam uma drenagem bacana, façam uma drenagem correta e tentem manter o resultado. Porque uma lipo secundária sempre é mais dura, mais difícil, né? É mais pedregosa mesmo, né? Esse é o principal risco, né? Maior chance de sangramento, porque no meio da fibrose, quando você solta ela, é uma cicatriz que está com uma neovascularização, que é uma circulação errática. Pode sangrar mais também, existe essa possibilidade. Então, é uma cirurgia mais rebuscada. Entendi. Bacana. A Jaqueline está perguntando assim: doutor, mastopexia com prótese, com excesso de flacidez. Você indica a prótese atrás do músculo? E seria possível colocar uma prótese grande? Não.
Eu costumo fazer mastopexia atrás do músculo, a maior parte delas, mais uma ou outra eu faço na frente, poliuretano, para casos indicados aí, tá? E aí a gente tem que fazer várias coisas, né? A gente faz o sutiã interno, que é uma refixação de um retalho de cápsula prévia ou retalho de gordura que a gente usa para fechar a loja da prova, deixar ela bem congelada no local, não mexer, uma alça muscular lateral para poder segurar, ou seja, acaba a cirurgia, ela fica estática, a prótese fica toda fechadinha, uma bolinha estática mesmo. Essa é uma tática para a gente fazer com que esse resultado dure mais tempo. Mas grave, gente, a mastopexia é porque a mama já está flácida, já está mole, já não está aguentando segurar peso. Para que eu quero colocar prótese grande? Eu vou forçar esse músculo uma hora não vai conseguir carregar esse peso e vai ceder de novo. Na frente do músculo não precisa nem conversar, né? Na frente do músculo, pele não segura nada. Então, se colocar grande, vai cair sempre. E, deixa eu ver. Vamos lá, vai. Um ano, sei lá, chutando aqui, vai durar esse resultado? Quando muito na frente do músculo, se você colocar uma prótese grande. E eu vejo pessoas, eu tenho 300 e pouco, 400 na frente do músculo. Meu, vai cair. É pele que segura, pele não segura nada, vai cair. Atrás do músculo, às vezes cai um pouquinho, cede um pouquinho, né? Que dirá na frente. Mas a principal preocupação a nossa atrás do músculo é a dupla mama, ou seja, foi efetiva a minha cirurgia, a prótese ficou bem segura, mas a mama ela desce sozinha, por conta da pele da paciente. Aí é a questão própria da paciente. Aí a gente tem que fazer uma nova mastro, mesmo sem acordar a prótese. Tá certo. A Silene, ela quer saber assim, quando se faz a lipoescultura, limpa qual região do corpo? Dá para limpar a parte da perna também? Dá. É aqui do tronco para baixo, né? Abdômen, dorso, flanco, culotes, coxa, braço. Pode limpar sim. Tá certo. Uma hora aí já, né? Para finalizar, para a gente não se estender muito, eu só vou passar a pergunta aqui da Ariana. E daí, quem tiver outras perguntas, pode mandar no nosso direct. E aí, depois a gente vai postando, né, no decorrer da semana. A Ariana, ela quer saber assim, ó, o meu MC é de 34. Eu corro risco, se eu fizer a cirurgia com o meu IMC muito acima, meus exames estão todos ok. Com certeza. Queria fazer lipo nos flancos e abdominoplastia. Eu falei isso agora mais cedo, né? É uma obesidade grau 1 indo para grau 2, né? E a pessoa obesa, ela é uma pessoa inflamada cronicamente com maior chance de complicações no pós-operatório e no intraoperatório. Não é válido, não vale a pena. Não gosto de operar assim, porque assim, o resultado é limitado, os riscos são maiores, então é o momento de readequar aí fazer uma programação para perda de peso, chegar pelo menos no IMC de 30. Não é porque eu não quero operar, porque ele é obeso. Não é isso, gente. É risco cirúrgico, tá? Se você procurar, você acha que a gente opere tranquilamente. Mas não se iluda, não tem milagre, tá? Você vai gastar dinheiro, o resultado vai ficar limitado e vai se expor a riscos desnecessários. Então, o mais certo é perder o peso, pelo menos para IMC 30, se puder 28, aí então você opera. Grava uma coisa, cirurgia plástica não é a primeira coisa a ser feita, não é a saída mais fácil. A gente precisa entender isso. Cirurgia plástica, como eu sempre digo nessa prática minha, é cereja do bolo. Cirurgia plástica é cereja do bolo. É a última coisa. É o final. A gente chega para acabar de resolver. Você tem que ir preparando antes. Tá bom? Tá certo. Bom, doutor, só tenho que te agradecer brevemente aqui pela participação. O doutor foi muito claro nas suas respostas. Tenho certeza que o pessoal adorou. Quero agradecer a participação do pessoal, né, que interagiu aqui com a gente e deixou ainda mais animada a nossa live. E deixar aberto aí o convite para uma próxima e convidar o pessoal também a participar e interagir novamente. A gente está para poder ajudar, tá? É uma honra, um prazer aí poder ajudar vocês, poder tirar a dúvida do pessoal, tá bom? Olha. Então tá bom. Beijo muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal.